Alguns avisos rápidos para os irmãos que estão aqui na igreja. Primeiro é que, parabéns, mamãe. Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe muito sua história. E muito obrigado por tudo que você já fez, faz e vai fazer na nossa vida. E alguns avisos, então, rápidos aqui. Campanha do cobertor para a Vila Guarani. Então, se você tem um cobertor, não sobrando. Cobertor bom, né? Esse negócio de ficar dando sobrando, não. Cobertor bom. Compra um cobertorzinho lá do Zelo e manda lá para a Marta, só conversar com a Marta. EBD às 9 horas, nós estamos tendo uma benção aqui de estudo sobre batalha espiritual. Participe com a gente no canal no YouTube. English Service, também às 17 horas no canal, sábado que vem. Você que manja um pouquinho de inglês, ou também não, vem aprender um pouquinho e ouvir da palavra de Deus. Homecast, todo sábado às 8 horas. Esse sábado nós tivemos a presença das mamães, foi bênção demais, muito bom poder compartilhar com elas. E, por fim, nós já temos a classe de novos membros. Então, você que está chegando agora na igreja, pode participar com a gente. São 3 grupos, mais ou menos. O primeiro é o pessoal que vem de outras igrejas e querem participar com a gente. Fica à vontade, pode participar. Segundo, novos convertidos, também pode participar. E terceiro, o pessoal da igreja, quer aprender um pouquinho mais. Então, também pode participar. Quinta-feira, às 8 horas. Então, vamos para o nosso texto, João, capítulo 4. E eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João 4. Nós olharemos o exemplo da mulher samaritana, do versículo 15 até o versículo 18. E você que está em casa, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem. O avanço do reino está acontecendo com você e com toda a sua família. E ainda no conflito da vida. A gente está chegando no final dessa série, tem sido uma bênção para todos nós, tem sido muito bom mesmo. E hoje a gente vai trabalhar o princípio do amor. Nada melhor do que falar do Dia das Mães, princípio de amor. Então a gente tem que falar sobre amor, e isso é muito bom. Então vamos lá, João 4, o versículo 15 até o 18 diz assim. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Queridos, princípio do amor, 3 passos. O primeiro passo que você precisa fazer, mas machuca, dói, dá uma dolorida no coração, é que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos reconhecer, muitas vezes, a podridão do nosso coração. Nós precisamos reconhecer o pecado de dentro do nosso coração. Todo mundo conhece a história da mulher samaritana. É uma conversa entre a mulher e Jesus, questões sobre adoração, conversão, mudança de vida, confrontação de pecados, problemas entre judeus e samaritanos. Mas tudo isso dentro desse ponto, eu quero trazer a perspectiva do amor de Jesus nessa história. E a primeira verdade que eu aprendo aqui é que a mulher já chega falando assim, eu estou reconhecendo meu erro. Jesus vira para ela e fala assim, olha, vai e chama o teu marido. E parece que a frase aqui do versículo 17 que você tem em mãos, ela é muito profunda. Ela vai dizer, não tenho marido. Sabe qual que é o ponto da mulher samaritana e que nós devemos aprender com essa mulher? É que ela já vira e fala assim, eu reconheço meu erro. Eu não tenho marido. E Jesus é tão fantástico que ele vira e fala assim, disseste bem. Realmente, já foi 5, está no 6º, e esse também não é seu marido. Querido, se a gente não entender, se você quer mirar no princípio do amor, entender um pouquinho sobre mais amor, entender o objetivo desse amor perfeito, que é o amor de Deus, você precisa chegar aos pés da cruz de joelhos. O primeiro passo nosso aqui é de joelhos. Se você não começa o seu dia de joelhos, falando assim, Deus, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro. Aí a pergunta que vai logo direto para o teu coração é, o que você tem escondido do Senhor? Ou melhor, o que você tem achado que tem escondido do Senhor? Aquela mulher já chega falando, eu não tenho marido. Eu tenho um problema grande, eu estou reconhecendo o meu problema. E eu listei aqui 3 problemas que eu olho para a família brasileira e eu percebo. Primeiro, em Miqueias 7,6. Se você tem a oportunidade de abrir, Miqueias 7,6, nós encontramos o primeiro conflito.
O texto é muito interessante. Ele vai dizer assim, Miqueias, capítulo 7, versículo 6, ainda nessa perspectiva de reconhecer o problema. Primeiro problema, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Primeiro problema da família brasileira, que precisa chegar para Jesus e falar, estou aqui no poço, sentado com o Senhor, e eu aprendo. Primeiro problema, conflitos familiares. Olha o texto, está dizendo, o filho despreza o pai. A mãe também está ali contra a filha, a nora contra a sogra. Olha que família é essa? Os inimigos estão dentro da própria casa. Querido, você quer mudança? Você quer entender um pouquinho mais sobre o princípio do amor? Quer baixar um pouco os conflitos? Entenda que a sua família está um pouquinho complicada. É chegar para Jesus como essa mulher. Eu não tenho marido. É basicamente isso. É você ter a oportunidade de entender que Jesus está aqui conosco, como ele estava com aquela mulher, e você virar para ela e falar, Cristo Jesus, a minha família é complicada. Eu preciso de ajuda. A mãe está contra a filha está contra a genro, e assim por diante, vai, briga, e vó contra vó, e aí tem sogra no meio, tem um monte de coisa, conflitos familiares. Você quer aprender mais sobre amor? É chegar para Jesus e falar, Jesus, eu não estou bem. Eu realmente não estou bem. É começar de joelhos. Segundo conflito que eu percebo também, está lá em Hebreus 12, versículo 15. Você pode abrir com a gente também? Lembrando que o nosso texto base é João 4. Hebreus 12, 15, nós aprendemos o segundo conflito, que também está dentro da família. Diz assim o texto. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Segundo problema, que talvez você está balançando teu coração, falta de perdão e amargura. Gente, isso arrebenta qualquer família. É mãe que não perdoa o filho. É filho que não perdoa por nada o pai. É irmão brigando com outro irmão durante 20, 15, 30 anos brigando sem se falar. Falta de perdão, amargura. Eu gosto muito da frase do Hernandes Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, juntei os dois teólogos. O Hernandes ele fala assim, que a amargura, o ódio, o sentimento de confusão dentro do coração contra outra pessoa, nada mais é do que você tomar um copo de veneno, achar que o próximo que vai morrer. A amargura é isso. Falta de perdão é isso. É você achar que o outro vai morrer porque você está tomando veneno. E quem está morrendo é você. Então, a gente precisa aprender que se você não entender que tem que começar de joelhos, falando, Deus Pai Todo-Poderoso, eu tenho amargura pela minha mãe. Então, quer dia melhor de falar sobre perdão do que o Dia das Mães? Tem tanto relacionamento quebrado entre filho e mãe. Coisa de 20 anos. O Evangelho é um Evangelho de ação, o Evangelho é um Evangelho de transformação, onde eu entendo isso e falo, Deus, troca essa falta de perdão. Eu não consigo entender um cara que é cristão e não derrama perdão, se o nosso Deus é o Deus do perdão. Como que eu entendo? Não dá para entender isso. O cristianismo é um cristianismo de perdão, de amor. O nosso Deus morre para doar perdão. Segundo problema da família brasileira. E o terceiro problema está em Lucas 10. Esse texto vocês conhecem de cor, que é o versículo 31 até o 33, que é a história do bom samaritano. Vai dizer assim, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se. Levita e sacerdote, trabalhador do templo, religioso. Para falar a verdade, era a gente passando lá. Eita glória! E a gente estava passando lá e não ofereceu nada. Terceiro problema da família brasileira, indiferença. Indiferença mata muito mais que o ódio. Dizem que ao contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Já conversou com alguém indiferente? Você conversa com ela, você começa a falar dos seus problemas,
das suas dificuldades, do seu choro, da sua lágrima, a pessoa fala assim, aham. Tá, mas e aí? Já conversou com gente indiferente? Que olha para você e não consegue, você não vê nada mais. A pessoa já não está mais ali, parece que já morreu faz tempo. A indiferença mata a nossa família. E a pergunta para você hoje é, qual é o seu problema? Indiferença, amargura, falta de perdão, conflitos familiares. Qual é o seu problema hoje? No Dia das Mães, isso mesmo, você tem que começar de joelhos, falando, olha, Cristo, é verdade, eu não tenho esse marido, porque eu tentei um monte antes, e está tudo bagunçado minha vida. É chegar para Jesus e falar, Jesus, eu estou aqui no posto, desesperado para conversar com o Senhor, porque eu tenho amargura pela minha mãe, porque ela lá em 1980 falou algo para mim e eu não perdoei desde então. Ô queridos, Cristo está aqui, a igreja é dele, nós somos o povo dele, nós temos que nos envolver em perdão e graça e olhar e falar, Deus, eu tenho ódio, eu tenho culpa, eu tenho mentiras, eu estou reconhecendo o meu erro. E sabe, às vezes até vai ser difícil isso. Talvez você dizer e falar, ixi, eu errei como mãe, eu errei como pai, eu errei como filho. Mas louvado seja Deus, porque o nosso evangelho é um evangelho de recomeço. É aquela mulher toda desesperada, sozinha naquele poço, conversando com um homem perfeito. Eu não tenho marido. E eu não consigo não fazer essa ligação dessa mulher com o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo tem um texto lá que ele vai falar, em Lucas 15, que ele vai dizer assim, caindo em si. Eu gosto muito desse termo, caindo em si. É como se essa mulher também caísse em si e falasse, olha, eu não tenho marido. E ele caindo em si, ele percebeu a imundície que ele estava, ele fala, não, peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. Você percebe que todo o evangelho envolve primeiro você cair em si? E de joelhos. Então que você comece essa semana de joelhos, entendendo que o evangelho é um evangelho que você chega e fala assim, Deus, eu não tenho marido, Deus, eu estou com ódio, Deus, eu estou com amargura, Deus, eu estou com o coração tudo podre, estou pecando, estou desesperado e eu preciso da ajuda daquele homem do Galileu que sentou naquele poço e falou, eu sou a água da vida. Entendeu o seu problema? Conseguiu captar? Qual que é o seu problema? O problema daquela mulher, ela era aquela satisfação entre outros. Ela buscava satisfação onde não tinha. Qual é o seu problema hoje? Identifique esse problema. Deus, eu tenho esse tipo de problema. Conseguiu identificar? Vamos para o segundo ponto, então. João 4, volta lá para o nosso texto base. 4º capítulo. E o texto vai continuar, do versículo 11 até o 14. E depois a gente vai lá para o 25 e 26. Tem um fragmento interessante para esse segundo passo nosso, em direção ao princípio do amor. O texto vai dizer assim, do 4, capítulo 4, do versículo 11 até o 14. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Reconheceu o seu problema? A mulher também reconheceu. Sabe qual que é o segundo passo? Beba da água da vida. Cristo Jesus está sentado na frente daquela mulher, e ela com outras questões, não estava entendendo muito bem, e Jesus, não, peraí, essa água vai ter sede. Os problemas dessa vida, você talvez vai correr para um monte de lugar nesse mundo e vai continuar com sede, porque a água da vida, o único que pode jorrar em você vida eterna é Cristo. A solução daquela mulher estava na frente dela. Segundo passo para que você mire no princípio de amor, beba da água da vida. Você já bebeu essa água?
A vida eterna de Cristo Jesus jorrando. Eu acho muito interessante porque a pessoa de Cristo, ela é extraordinária na frente daquela mulher. Pense comigo, ele foi humilde. Ele ouviu uma mulher naquela época. Naquela época, um homem sentando com uma mulher para ouvir, para conversar com ela. Segundo, ele era judeu. E ela era samaritana. Ele sentou com um samaritano. Um problema de décadas, de séculos de problemas, e ele senta com aquela mulher. Terceiro, eu imagino que aquela mulher não fosse benquista. Ela estava indo meio-dia, no sol, a pico, sozinha, solitária, talvez, com muita dificuldade, zombaria lá na cidade. E aquele homem chega para ela e doa amor. E quando ela responde, eu não tenho marido, ele vira e fala, acertou. Ele vê ponto positivo naquela mulher. Olha que fantástico a pessoa de Cristo Jesus. Ele passa por cima de todas as questões culturais. Ele muda a vida daquela pessoa. E ele vai dizer, eu sou a fonte a jorrar. E eu estou jorrando vida eterna para você. Essa água que você está bebendo vai dar sede de novo. Os problemas que nós buscamos, que recorremos, às vezes, talvez até os nossos ídolos, eles vão dar sede de novo. Eles não vão matar a nossa sede. Aquela mulher estava com sede de marido e não conseguia encontrar ninguém. É como se Jesus estivesse falando assim, você está bebendo a água errada. Beba de mim. Tenha um relacionamento comigo. Isso é promessa, gente. Ele está falando, olha, a minha água mata a sede eterna. Ela vai acabar com todos os problemas. Eu sou o Cristo. Eu acho tão lindo esse texto, versículo 26, ele vai dizer, disse-lhe Jesus, eu o sou. Aquilo é tão belo para aquela mulher. Ela deve ter ficado assim, uau, ele é o Messias, o tão esperado, que a gente espera há muito tempo. Conversei um monte de coisa sobre adoração, onde vai adorar, onde não vai. E o Cristo está aqui na minha frente, falando que os adoradores são em espírito, em verdade. A fonte de vida. Voltando para o link com o filho pródigo. No versículo 20, lá em Lucas 15, ele vai dizer assim, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A conversa com Jesus, com a mulher samaritana, nada mais é do que o pai olhando para aquela mulher, abraçando, beijando e tendo compaixão. Jesus conversando com você hoje aqui, nada mais é do que Ele te abraçando e falando, qual que é o seu problema? Vem cá, não tem problema. O filho pródigo correndo, e aí o pai correndo, abraçando, beijando, com paixão, festejando. Você está precisando do abraço de Cristo? É a oportunidade de você recorrer e falar, Deus, eu estou com muito nariz em pé, estou altivo nos meus olhares, sabe, eu estou muito orgulhoso, preciso sentar e preciso entender mais dessa fonte a jorrar. Você consegue descansar nesse perdão, nessa graça, nessa fonte, jorrando água viva? Esse é o Evangelho de Jesus. Tem um exemplo que eu gosto muito, que está em Gênesis 50, finalzinho, o último capítulo de Gênesis, e é um exemplo lindo em relação à família, e é o finzinho da história de José, versículo 15 a 21, ele vai dizer assim, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José entendeu o perdão. José descansou na graça.
Você consegue ter esse descanso? Você percebe que todo o mal que José sofreu não estava nele mais? Estava na vida dos irmãos. O pai morreu, os irmãos falaram, agora já era. Agora José vai vir com tudo, vai matar a gente tudo. José vai virar e falar, sou eu Deus? Eu descanso. E olha que interessante, o versículo 21 vai dizer assim, assim os consolou e lhes falou ao coração. Uma pessoa que tinha tudo para ser destruída, e tem um coração totalmente destruído, consolou os irmãos. Sabe o que é isso? Entendeu o problema e descansou na água da vida. Gente, que você entenda poderosamente essa verdade. Cristo está jorrando água que vem dele, humildade, compaixão, amor, perdão. Falar sobre o princípio de amor, a gente tem que passar em perdão. Ninguém queria entender aquela mulher. Talvez ninguém estava entendendo. Ninguém entende o filho pródigo. Todo mundo fala, olha esse filho, hein? Tem amor para o filho, tem amor para o filho mais velho também que condenou no final. Tem amor para todo mundo. É o Deus de amor. É o Deus de mudança. José entendeu isso. Graça, misericórdia, é um pai libertador. Porque quando eu olho para José, quando eu olho para outros exemplos, eu percebo liberdade. A verdade de Cristo liberta. A fonte de Cristo liberta. E por isso nós chegamos no terceiro e último ponto. Depois que ela se ajoelhou, Jesus levantou, e agora terceiro e último ponto. Volte lá, capítulo 4, versículo 28 e 30, que vai encerrar a nossa mensagem aqui. O próprio texto vai dizer. Terceiro e último passo. Ela ajoelhou e falou, não tem mulher, eu não tenho homem, não tem ninguém. Aí, depois, ela levanta, Jesus fala, eu estou aqui, eu sou o Cristo. Eu sou a fonte. E por fim, versículo 28 a 30. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Terceiro e último passo do princípio do amor, servir ao próximo. Ela foi impactada profundamente pelo Evangelho de Jesus, profundamente pela pessoa de Cristo. Sabe o que ela fez? Ela deixou o cântaro, mas ela foi fazer isso. Ela foi lá para buscar água e ela deixou lá. Sabe por quê? Porque não importa. Quando você é impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus, não importa muitas das coisas que você está fazendo. Você quer jorrar isso para as outras pessoas. E o texto vai dizer que ela foi correndo para a cidade, ela começou a gritar, vem ver, gente, o homem que sabe de tudo, ele sabe tudo que eu fiz, ele sabe de tudo. Será este o Filho de Deus, o Cristo, o ungido do Senhor? E uma coisa que eu acho lindo, é que a paixão daquela mulher de falar para toda a cidade, cativou todo mundo da cidade. O que aconteceu? O povo saiu da cidade e foi ver Jesus. Isso é cativante. O seu evangelho cativa pessoas? Você é uma fonte a jorrar? As pessoas olham para você e falam assim, eu preciso conhecer esse ungido do Senhor que as pessoas estão falando. Aquela mulher estava tão impactada que ela foi servir ao próximo. Ela compreendeu o problema dela. Ela disse, não, eu vou deixar aqui no poço mesmo o problema. Vou largar tudo aqui e vou anunciar o evangelho de Jesus. Aqui ele está lá fora, venham conversar com ele, deem uma olhada nisso. Não dá para imaginar evangelho sem serviço ao próximo. Sabe, aquela pessoa que está pulsando o evangelho, na hora que o pastor fala de um ministério, ela já levanta a mão. Ela não sabe nem o que é. Eu estou dentro. Não, mas é para fazer tal coisa. Eu estou dentro. Por quê? Porque é ministério de Jesus. É serviço ao próximo. É entender, é compartilhar. Não, tem que fazer tal coisa lá na Vila Guarani. Eu estou dentro, eu vou também. Porque é ministério de Jesus. É evangelho de Jesus. Nós vamos começar a empreitada aí, de começar a falar um pouquinho mais sobre o Espaço Flamboyant. Igreja nova, novos convertidos. Vamos lá para lá, vamos lá para o bairro, vamos compartilhar o evangelho. Vamos ministrar naquelas pessoas. Vamos falar do evangelho, do amor de Jesus. É fonte a jorrar. É fonte não fica seca.
começa a jorrar para tudo quanto é lado. Aquela mulher estava tão cheia do poder de Cristo Jesus que ela chega gritando. Ela não está nem lembrando dos maridos que ela tinha aí, que passou por todos os tempos. Ela está dizendo: eu conheci Cristo. Venham ver, venham conhecer. E o meu desafio para você hoje é que você não pare aqui. É que você chegue em casa e tenha uma oportunidade de levantar e falar: eu preciso servir. Você já conhece o Evangelho. Vá servir o mundo. Vá abençoar pessoas. Eu quero passar um vídeo para vocês e finalizar essa mensagem. E que você perceba esse vídeo, que faz todo sentido com esse terceiro e último ponto. O que você gostaria de falar para a sua mãe que não falou até hoje? O que você gostaria de falar para sua mãe que não falou até hoje? O que você gostaria de falar para sua mãe e não falou até hoje? Uau! Ixi, pergunta difícil, hein? Você é o amor da minha vida. Eu nunca falei pra minha mãe. Eu já te falei que eu te amo, mas talvez não com a profundidade que eu gostaria de ter te falado e não no momento exato. Eu sempre fui muito tímida e ela nunca falou pra mim que me amava. E daí não tinha como eu retribuir. Às vezes eu falo menos, eu fico distante, fico longe. Mas ela é muito importante. A minha mãe foi uma grande guerreira. Uma pessoa que batalhou muito na vida e que me traz essa verdade que eu levo. Um dos sonhos da minha mãe era dançar. O maior sonho dela era um dia voar. O maior sonho dela é ter netos. Só tem que esperar um pouquinho. O sonho da minha mãe, eu acho que é ter os 4 perto, se deram bem, os netos juntos. Eu quero falar uma coisa que eu não vou cansar nunca. Mãe, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Mãe, eu te amo muito, tô morrendo de saudade. Feliz Dia das Mães. Simplesmente, mãe, te amo muito. Isso é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Mãe, eu prometo que eu vou mudar. Me desculpa. Só isso. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Obrigada por tudo. Eu creio que isso é jorrar a vida. Sabe, isso é serviço. É você não deixar para amanhã. E nesse Dia das Mães eu quero aplicar dessa forma, finalizar esse sermão. Você tem a oportunidade de ligar para sua mãe? Liga para ela. Oh, Deus, reconheço que fiz errado com a minha mãe. Aqueles que já perderam suas mães, reconheça a sua falha em outras áreas. Sabe? Eu fiquei chocado quando ele diz ali que a maioria dos brasileiros não falam eu te amo para a mãe. E não só para a mãe. Nós perdemos a ideia de eu te amo. E não aquele eu te amo barato, de vírgula, mas é dizer eu te amo profundamente. Eu quero compreender um pouquinho mais, quero entender mais da sua vida. Então, eu quero fazer um desafio para você. Você que está em casa, assistindo a gente, você que está aqui também. Você entendeu? O primeiro passo qual era? Começar de joelhos. Vamos nos ajoelhar? Exato momento, peço que você se ajoelhe. Você que está em casa também, se ajoelhe em casa. Primeiro começo é joelho. É joelho no chão, é falando: Deus, reconheço o meu problema. Estou errado. Ô Pai, muda a minha vida. Tira esse problema da minha vida. Depois nós cantaremos juntos, de joelhos, essa música como uma oração.
teus braços é o meu descanso. Ó Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, de joelhos perante o Senhor, pedindo que a Tua fonte jorre em nós, ó Pai. Temos tantos problemas com amargura, com indiferença, com culpa, com ódio, muitas vezes, ó Deus. Pai, clamamos a Ti. Venha com a Tua verdade que liberta, que transforma, que muda, ó Pai. Transforma as nossas vidas, ó Pai, e que possamos levantar hoje, ó Pai, e fazer, e dizer, e viver uma vida em ação, ó Pai. Falar para as nossas mães que nós amamos, que nós sentimos muitas vezes falta, ó Pai. Que nós erramos, ó Pai. Que nós falhamos, ó Deus. Ó Deus, restaura relacionamento entre irmãos, ó Deus. Restaura relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, ó Deus. Restaura, Pai. Traga diferença onde há indiferença, Deus. Porque o Teu Evangelho é um Evangelho que faz toda a diferença, Pai. Faz com que cada um que está em casa, que está aqui presente, levante e faça o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós entregamos a Ti. Deus, muito obrigado, Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, para todos sempre, agindo, transformando. É nele que nós oramos. Amém.